Olá a todos, bem-vindos à primeira parte da aula de que a gente vai falar do que faz o empreendedor de biotech, né? Que é aquele cara que leva o negócio da bancada laboratorial e o transforma em um negócio de sucesso. Vocês vão ver que nós temos alguns termos em inglês, mas que começam a se tornar necessários para que vocês se envolvam com essa linguagem, com esse meio e conheçam um pouco mais desse mundo do empreendedorismo em biotech. Normalmente, os produtos biotecnológicos surgem de empresas de biotecnologia de sucesso, né? Essas empresas são construídas por indivíduos talentosos, normalmente cientistas, que, de posse de um avanço científico, traduzem esta ideia em um produto ou serviço e, finalmente, o levam para a sua comercialização. Os empreendedores abrem empresa de biotecnologia por várias razões. Mas a criação de produtos e ferramentas revolucionárias que afetam a vida de milhões de pessoas é uma das razões fundamentais pelas quais todos os empreendedores iniciam empresas de biotecnologia. Ou seja, o empreendedor em biotech, acima de tudo, é um apaixonado e uma pessoa que acredita muito naquilo que faz. Mas o que sentem esses empreendedores, né? O sentimento maior ouvido universalmente por esses empreendedores experientes na área de biotecnologia é que, ao iniciar uma empresa de biotech, esses sentimentos são excitação, um estímulo muito grande e ao mesmo tempo assustador. E agora imagine tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo dentro de você. Realmente é um desafio muito grande. Mas será que esses empreendedores são uma raça diferente dos demais empreendedores? O empreendedor biotecnológico ele é único e diferente de todos os outros empreendedores. Geralmente é um cientista talentoso, como eu disse anteriormente, e apenas verdadeiros empreendedores podem começar uma empresa ligada à Life Sciences e vocês vão entender um pouquinho mais por quê. O empresário de biotecnologia, é lógico, ainda deve possuir os mesmos atributos que outros tipos de empreendedores, como independência, desejo de tomar o caminho menos percorrido, ou seja, eles conseguem enxergar oportunidades, ter confiança, uma paixão muito grande pelo seu trabalho e acreditar nele, a capacidade de trabalhar por longas e longas horas, uma persistência implacável, ou seja, acreditar sempre, e uma vontade de assumir riscos, porque o risco na área de biotech é grande. O empreendedor de biotecnologia reconhece problemas, mas não se concentra neles por muito tempo. Essa é uma força do empreendedor de biotech, mas também pode ser a sua queda se não moderada, ou seja, ele tem que encontrar rapidamente uma maneira de contornar os problemas. Como isso se dá? Conhecendo esses desafios e calculando os custos envolvidos em cada um deles. Uma empresa de biotech é uma mistura de negócios e ciência. Portanto, isso cria um negócio de incerteza científica. O processo de desenvolvimento de produtos contém riscos biológicos e técnicos muitas vezes imprevisíveis. Esses riscos surgem de uma tecnologia central baseada em uma ciência promissora, ainda que não comprovada. Os empreendedores devem estar preparados para um período de tempo de desenvolvimento de produtos extremamente longo. Normalmente, o tempo médio de um medicamento, de um fármaco, de um produto biológico para chegar ao mercado dura 15 ou 20 anos. Já dispositivos médicos, testes diagnósticos, testes moleculares variam um pouco menos, aí na casa entre 3 e 7 anos para chegar ao mercado. Mas você tem o que é preciso, né? Antes de empreender numa empresa de startup em biotecnologia, deve-se calcular os custos envolvidos porque as apostas são extremamente altas e vocês verão. A compreender esses desafios antes de começar, você estará mais bem preparado para lidar com eles quando surgirem e eles vão aparecer, pode acreditar em mim. Muitas pessoas procuram atingir metas elevadas, mas quando as coisas ficam difíceis, elas tendem a minimizar esse desejo, né? Esse desejo
ele diminui um pouco. Então, realizar qualquer coisa de grande valor requer uma quantidade significativa de tempo e esforço, ou seja, é proporcional ao significado desse esforço a quantidade de tempo e esforço envolvidos. Certifique-se de que você está comprometido em fazer o que for necessário para ter sucesso antes de iniciar a sua empresa. Será que você realmente tem o que é preciso para empreender na área de biotecnologia? Conheça a si mesmo, senão você tem que procurar realmente um outro caminho. Mas se você está aqui hoje assistindo a essa aula, é porque você quer chegar lá e eu acredito que você vai chegar e eu estou aqui para te ajudar. Examine as suas experiências passadas. A gente aprende muito com isso. Avalie seu passado para ver se você se deu bem quando as coisas ficaram difíceis. Como é que você resolveu os problemas? Você teve soluções criativas? Você demonstrou paciência e persistência frente a esses desafios? Você perseverou até o final para vencer? Às vezes, nós queremos o que as outras pessoas têm, sem passar pelo que elas passaram para alcançá-lo. Um pianista de sucesso trabalha duro por anos, treina diariamente horas e horas para poder tocar uma obra inteira sem erros. Então, dedicação sempre. E 4 backgrounds de empreendedores de biotech que a gente vai falar aqui, que é da onde essas pessoas surgem, da onde eles vêm. Né? Normalmente são médicos e cientistas, bioengenheiros, que já vêm de uma instituição acadêmica, de pesquisa, uma universidade, ou ainda vêm já dentro de uma indústria de life sciences, ou seja, ele já tem um background nessa área de biotech, de desenvolvimento tecnológico. Pode ser também um empresário, né? Normalmente ligado ao setor de life sciences, o setor farmacêutico ou ainda de capital de risco, mas esse empresário não é um cientista, não é um médico. Ou ainda ele pode vir de uma spin-off, ou seja, um grupo de indivíduos que trabalhava numa empresa de tecnologia, ou biotecnologia ou life sciences e decidiu criar a sua própria empresa. Então, para os cientistas, alguns pontos importantes, né? A aquisição de novas habilidades pode ser realizada se o empreendedor primeiro reconhecer e depois admitir que possui deficiências em uma determinada área. Indivíduos que são bem-sucedidos em uma área, às vezes têm dificuldade em admitir que são medíocres ou até terríveis em outras. Reconheça as suas fraquezas. Todos os bons cientistas têm o potencial de adquirir outras habilidades, porque entendem o processo de aprendizado como um todo, né? A importância do treinamento, da capacitação contínua para ganhar proficiência. Um cientista que deseje se tornar um bom CEO de uma empresa pode fazê-lo se decidir, aproveitando de boas ferramentas de aprendizado e persistir nesse aprendizado. Já para os empresários, conversem com os cientistas, conheçam os cientistas, entrem em seu mundo. Os empreendedores com uma formação totalmente profissional possuem e enxergam desafios bem diferentes do que o cientista. Esses indivíduos com background em negócios, em business, têm a dificuldade, no entanto, de avaliar os desafios técnicos da ciência e normalmente têm dificuldade em entender por que o desenvolvimento da tecnologia leva tanto tempo. E leva mesmo. Esse gap entre o empresário e o cientista pode ser desastroso para o planejamento do negócio. Mas se é a sua primeira vez empreendendo e é o seu primeiro negócio, vamos dar aqui algumas dicas valiosas que acredito que vocês aproveitarão. Devemos considerar várias alternativas antes de assumir um papel de liderança na empresa. Se esse professor, médico, cientista de formação acadêmica estiver pensando em começar uma empresa de biotech e ainda não tiver certeza da decisão de liderar essa empresa, talvez ele deva considerar as seguintes alternativas. Pois existem várias maneiras de participar do processo empreendedor sem assumir a responsabilidade por toda a organização e seu resultado. Cada uma dessas alternativas ainda oferece uma valiosa experiência para participar de todo o processo empreendedor e o equipa melhor para uma futura oportunidade. Ele pode, por exemplo, assumir o cargo de diretor científico-chefe ou diretor médico da empresa e permitir que alguém mais experiente assuma as principais responsabilidades financeiras da empresa.
Ele pode participar como cofundador na iniciação dessa empresa e depois voltar para sua prática acadêmica ou médica, contribuindo enquanto membro do Conselho Consultivo Científico. Ele pode ser o fundador científico dessa empresa, ajudando a estabelecer todos os primeiros caminhos que essa empresa vai trilhar e depois trabalhe para obter financiamento, já que é um cientista de sucesso, de sementes, com a ideia de recrutar posteriormente um CEO experiente para liderar a empresa. Então, é melhor aprender observando e participando num primeiro momento, em vez de ser o único responsável pelo resultado da empresa. Descubra como você se sai antes de decidir se deseja ou não continuar nessa função ou entregá-la a alguém com maior experiência. O conhecimento prévio e a experiência de um cientista acadêmico podem, às vezes, ser uma ajuda ou ainda um obstáculo quando chega o momento de adquirir investidores. E agora a gente começa a falar de dinheiro no negócio. Cientista não se dá bem com dinheiro. Quanto mais a prática e experiência empresarial um cientista ganha, mais confiança os potenciais investidores terão na sua capacidade de liderar o sucesso da empresa. No entanto, os investidores de biotecnologia, eles investem também em pessoas em quem confiam, não apenas nessa tecnologia, porque eles têm a certeza que essa tecnologia vai chegar lá. Infelizmente, alguns cientistas têm estereótipos bem diferentes do usual. Isso às vezes ocorre. Você pode adquirir habilidades em cursos, né? Treinamento, capacitação em business, como finanças para executivos, estratégias em healthcare, negócios em biotecnologia. Existem vários cursos, MBAs, para você se aprimorar nessa área. Então, para terminar essa parte 1, eu deixo essa frase aqui do Peter Drucker. O conhecimento era um bem privado associado ao verbo saber. Agora é um bem público ligado ao verbo fazer. Espero vocês na parte 2 dessa aula.